Salve, Oitavano, tudo bem com vocês? Tudo certo? Mais uma aulinha de geografia, mais uma aula que a gente vai falar sobre o Canadá. Portanto, nós estamos na aula do Canadá, parte 2. Basicamente, vai falar sobre os aspectos econômicos do Canadá. O Canadá é um país muito rico, é um dos países mais ricos do mundo. O Canadá é um país com uma economia bastante desenvolvida e um dos países com a melhor qualidade de vida do mundo. Isso muito provém de uma economia bem sólida e muito bem organizada, tá? Então, para a gente entender um pouco da economia do Canadá, vocês vão abrir o livro na página 106, ok? A economia canadense, uma das 10 maiores economias do mundo, é caracterizada por agricultura e pecuária modernas, exportação de recursos naturais e industrialização baseadas em grandes empresas, mais grandes empresas de outros países, grandes transnacionais, como nós chamamos. Então o Canadá é um país muito parecido com o Brasil, mas é um Brasil organizado, é um Brasil muito bem feito, um Brasil mais inteligente, é o que eu posso falar para vocês sobre o grande gigante do norte. Além disso, o país apresenta disponibilidade de recursos minerais e energéticos e uma densa rede de transportes. Ou seja, repito, o Canadá é um Brasil bem desenvolvido. Existem 3 países no mundo que têm uma economia muito parecida, Brasil, Canadá e Austrália, baseada em grandes empresas vindas de outros países, né, chamadas multinacionais, transnacionais, em exportação de recursos naturais como ferro, minério, todo tipo de minério, e, enfim, madeira, e também da agricultura, ou seja, do agronegócio. Né? Aqui do lado tem um mapa, esse mapa é bem importante, ele vai ficar aqui a maioria do tempo durante a aula, para a gente conhecer um pouco melhor o Canadá. Né? A gente vai começar pela agricultura e pela pecuária, que é uma região bastante densa, ela ocupa grande parte do sul do Canadá, das planícies centrais do sul do Canadá. Com condições climáticas rigorosas, o Canadá é muito frio, em grande parte do território. Apenas 7% das terras do Canadá são ocupadas por áreas agrícolas ou pastagens. Lá cria-se muito búfalo, que serve como carne, uma carne parecida com a do boi, e também como leite. Né? Apesar disso, o país é um dos maiores produtores agrícolas do mundo em decorrência do elevado grau de mecanização e das tecnologias utilizadas no processo produtivo. Os principais produtos cultivados são trigo, eles são exportadores de trigo, o Brasil inclusive compra trigo do Canadá, aveia, soja, cevada e centeio. São todos produtos que necessitam de frio. Então isso são produzidos nos meses do outono, da primavera, do outono e do verão. Na verdade, primavera, verão e outono, nessa ordem. Que tem uma temperatura um pouco mais regulada. No inverno é neve, então não tem como produzir nada, né? O solo fica coberto por neve. E lá eles têm uma vantagem sobre o Brasil. Lá eles precisam de menos espaço para produzir mais. Eles conseguem produzir mais em menos espaço. Isso é uma vantagem, isso é um ganho que eles têm. Por isso que eles produzem tanto comparado ao Brasil, por exemplo, que a gente precisa de uma área gigante para produzir mais ou menos a mesma coisa. Exploração de madeira. Aqui no mapinha aqui é a parte verde, né? A agricultura e pecuária é a parte roxa, as partes roxa, laranja e amarela, né, do mapa aqui do lado. E agora a parte verde, vocês notam que é a grande parte, que é a exploração de madeira. Uma grande quantidade de madeira é extraída das extensas áreas de taiga. Taiga é um tipo de floresta de pinheiros, tá? Que cobrem cerca de 42% do território canadense. Além de ser exportada, é utilizada para a fabricação de celulose, matéria-prima utilizada na fabricação de papel jornal, atividade em que o Canadá se destaca como um dos maiores produtores do mundo. A exploração de madeira é realizada com reflorestamento. Como lá a floresta de taiga, que é uma floresta de pinheiro, lá as maiores florestas do mundo são no Canadá, em extensão territorial, tão grande quanto a floresta amazônica, eles têm muito pinheiro. E pinheiro é uma árvore que é muito fácil de plantar e cresce muito rápido, então é uma vantagem porque dá para você reflorestar muito fácil. Então você consegue tirar a madeira daqui e logo já essa madeira em poucos anos, em coisa de 8, 10, 15 anos, que não parece rápido, mas para uma floresta você consegue renovar isso, então nunca se perde. Então o Canadá ele explora as suas florestas sem perder a floresta, ele sempre mantém mais ou menos ali o mesmo nível.
A exploração de madeira é realizada com reflorestamento. Para toda árvore derrubada, outra deve ser plantada, embora o território não seja livre de explorações ilegais, como qualquer lugar no mundo tem gente filho da mãe. Lá no Canadá também tem. Né? O Canadá também tem empresas e lenhadores que vão lá, arrancam a árvore, não plantam, não estão nem aí. Mas como no Canadá a legislação é muito rigorosa, as multas são extremamente altas, a prisão para quem faz isso, quem é pego fazendo isso, e é muito difícil você vender essa madeira. No Canadá as empresas compram basicamente madeira legal, madeira com certificado, madeira toda certinha, para que não haja problema no futuro para vender seus móveis ou sua celulose, enfim, o que você fabricar com essa madeira. Recursos minerais e energéticos. Os recursos minerais são explorados principalmente no Planalto canadense e nas Montanhas Rochosas. No mapa, você vai notar que está na parte mais alta do mapa, mas na parte norte do mapa. Essas formas de relevo são construídas por rochas magmáticas cristalinas, geologicamente favoráveis à ocorrência de minerais como ferro, cobre, níquel, chumbo e prata, entre outros. O que é rocha magmática cristalina? São rochas magmáticas muito antigas que já sofreram algum tipo de mutação. Então, você tem uma mistura ali de muita coisa que vem do centro da Terra, do magma. Aí você vai ter ferro, cobre, níquel, chumbo, prata, que é o que tem no centro da Terra, e vai acabar tendo ali, graças a milhões de anos atrás, terem atividades vulcânicas e também atividades tectônicas, muito terremoto. Os recursos energéticos explorados principalmente nas planícies centrais, né, onde os recursos minerais na parte das Montanhas Rochosas, mais no oeste do país. Os recursos energéticos explorados principalmente na planície central, como o nome já diz, é na parte central do país, na área de planície, onde há importantes jazidas de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão mineral, xisto betuminoso. Xisto betuminoso, para quem não sabe, é isso aqui. Deixa eu pegar. É isso que vocês conseguem ver, é uma pedra que ela gera energia, tipo um carvão mineral, uma pedra que pega fogo, né? Uma questão ambiental que merece ser destacada é a exploração do xisto, que ocorre principalmente na província de Alberta. O processo de extração envolve o uso de componentes químicos e está sujeito a vazamentos, que podem contaminar solos e as águas com metais pesados e compostos químicos. Além disso, esse processo de extração também emite metano, um dos gases do efeito estufa. Então, o xisto betuminoso, dos recursos energéticos, ele é o menos usado. O petróleo é muito mais usado. O carvão mineral é muito mais usado e o gás natural também. Até porque são mais efetivos. O xisto betuminoso, ele é bom, mas nem tanto. Mas ele é muito barato, mas justamente por ser barato, ele é muito poluente. Então não tem tantas vantagens, mas mesmo assim o Canadá explora e vende. Lembrando que eu falei há pouco tempo, o mesmo que acontece nas florestas, acontece nesse tipo de exploração. Muitas leis rigorosas, muita multa, muita prisão. O Canadá é bem chato com isso, ainda bem. Apesar da abundância de combustíveis fósseis, grande parte da energia produzida no Canadá é hidroelétrica. A energia hidrelétrica ela é mais limpa, mais barata e mais eficiente do que as que eu falei, do petróleo, do gás natural, do xisto e do carvão mineral. Proveniente do intenso reaproveitamento dos rios. O país é um dos maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo. O maior é o Brasil, o segundo é a China, o terceiro é o Canadá. Isso é uma vantagem, porque energia hidrelétrica é uma energia barata, muito barata comparada com as outras e muito limpa. Né? Você tem um problema na construção da hidrelétrica, que pode gerar um certo dano ambiental, mas se você for bem organizado, esse dano é menor, é muito pequeno muitas vezes. Muitas vezes não é um dano, muitas vezes é um ganho ambiental, como acontece em Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, que quando a usina foi erguida, todo mundo achou, meu Deus, vai acabar com todas as florestas em volta. No fim, essas florestas, elas perderam uma parte do território, mas ganharam muito em vida, por causa da água do lago que se criou, da represa. Então, o Canadá, obviamente, é um dos países que mais se preocupa com essa parte ambiental. Então, o Canadá acaba sendo um país onde a energia hidrelétrica se torna extremamente limpa. Eu diria que a energia hidrelétrica se torna a mais limpa do mundo, feita da maneira canadense. Indústria. As indústrias canadenses concentram-se principalmente nas regiões dos Grandes Lagos por dois motivos.
por ser uma área mais povoada e por ficar perto dos Estados Unidos. E do Vale do Rio São Lourenço, mesmo motivo. Com destaque para as indústrias de madeiras, obviamente, o país inteiro explora a madeira, o destaque do país seriam para indústrias madeireiras e de celulose. Madeiras de papel e celulose, siderúrgicas, que pegam esses recursos minerais como ferro, cobre, enfim, todos aqueles que eu falei, a prata, e transforma eles em algo utilizável. Isso que a siderúrgica faz. A automobilística, que pega o que a siderúrgica transformou e transforma num carro. Petroquímicas, como é um país que tem muito petróleo, eles têm muitas empresas que beneficiam esse petróleo para os mais diversos usos, desde combustível até mesmo roupa. E de maquinários. Se você usa maquinário, você fabrica muito maquinário também. Aeroespacial, o Canadá tem tem algumas fábricas até mesmo de motores de jatos, motores de naves espaciais, por mais que não pareça, algumas ficam no Canadá. De telecomunicações, é um país onde a indústria de telecomunicação é muito grande, porque é um país que precisa muito disso. É um país que mesmo com a população muito pequena, ela muito concentrada no sul, ele precisa ter uma telecomunicação de muito boa qualidade. E a química, principalmente pelo uso dos recursos naturais que tem lá. Então eles são grandes fabricantes de remédio, por exemplo. A adesão do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, foi um dos fatores que permitiu maior integração econômica canadense à estadunidense. Ou seja, Canadá e Estados Unidos se uniram e se integraram cada vez mais. Atualmente, os investidores dos Estados Unidos controlam parte significativa das grandes empresas canadenses. Aquilo que eu falei no começo. As grandes empresas canadenses, elas não são realmente canadenses. Elas são empresas americanas que atuam no Canadá. Isso é ruim? Não. Não, porque gera emprego, gera dinheiro, gera imposto, gera igual uma empresa canadense. A diferença é que quem comanda não está no Canadá e sim nos Estados Unidos. Então, algumas vezes o interesse do Canadá pode não ser levado como o principal interesse, e sim o interesse secundário. Então a gente estudou aí, deu uma lida, deu uma explicada mais ou menos na economia canadense. Ela é muito parecida com a do Brasil, porém ela é muito mais bem organizada. Ela depende muito dos Estados Unidos. Grande parte da exportação do Canadá vai para os Estados Unidos. Pela proximidade e pela utilização que os Estados Unidos precisam. Como o Canadá tem uma população pequena, como eu falei na aula anterior, o Canadá tem uma população muito pequena produzir muito seria produzir de maneira ineficiente. Porque não ia ser tudo utilizado. A população canadense ela não tem capacidade de consumir tudo que é produzido. Então é bom que os canadenses tenham essa proximidade com os Estados Unidos, afinal os Estados Unidos é um dos países com maior população do mundo. E, portanto, muita gente para consumir. Então, se torna esse equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Canadá, o gigante do norte, o gigante gelado, o gigante amigo. Ele tem esses 3 apelidos. Façam tudo o que eu pedi, façam todas as tarefas, todas as atividades. E até a próxima.